Ford Del Rey Ghia. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos. Vamos falar aqui de peças de manutenção corretiva desse carro, que é bem interessante ter esse levantamento de preços aí para você fechar negócio. Ou seja, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Ford Del Rey aqui em análise, como eu disse, é na versão Ghia, top de linha com motor 1.8, 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, versão 4 portas, ano 1991, último ano de produção aí do Del Rey no Brasil. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela FIPE, que para esse carro fica em R$ 13.816. E é claro que para um carro nesse ano modelo, já está ali virando peça de coleção, o valor de anúncio que você vai encontrar realmente aí no mercado pode variar bastante. Você vai ver carros desses anunciados aí a 6 mil, a 8 mil, a 20 mil, a 30 mil, dependendo da quilometragem, do estado de conservação. Então a tabela FIPE ela te dá uma média de preços em que esse carro está sendo negociado, mas é claro que você vai ver anúncios aí de várias formas, então tem que ter um pouco de paciência para encontrar um carro aí em bom estado, bem cuidado e por um preço mais próximo aí dessa tabela. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome, e a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor médio aí da tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 14.362,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas, sim, ainda cobra IPVA para um carro desse. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE, então fica em R$ 552,64. Lembrando que na maioria dos estados um carro desse já não paga mais IPVA, então dependendo de onde você mora não vai ter esse custo aí de IPVA. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano aqui no meu estado também, foi de R$ 33,66. Já o seguro, vamos abrir um grande parênteses aqui, porque não é fácil você fazer um seguro para um carro desse, ainda mais nas modalidades mais convencionais que temos aí no nosso mercado, né? É um carro aí já com seus 32 anos de uso, já dá para colocar placa de coleção, inclusive, mas é um carro que seguradora já não está querendo pegar para poder fazer uma cotação. Talvez numa modalidade de cooperativa você consiga se caso quiser. Eu fiz uma cotação recente aqui, de forma que não dependa do modelo do veículo nem do perfil do condutor, fica em 12 parcelas de R$ 175 mais a taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total anual de R$ 2.249. Lembrando que seguro, né, aqui no Brasil é opcional, né? Se você optar por não fazer, também não vai ter esses gastos, mas vale mencionar aqui uma estimativa para você. E vamos falar agora aqui de inflação que esse carro teve no seu preço, que foi absurda. Pegando o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020, esse carro estava avaliado em R$ 6.462. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.451,33. ou 37,9% em média por ano. Ou seja, dentro desses últimos 3 anos, esse Del Rey mais que dobrou de preço. Então, é um carro que se tornou bem mais procurado, principalmente para quem quer um carro ali de coleção, ou para quem quer um carro mais acessível, né? Porque o preço de carros usados
subiu muito nesses últimos 3 anos, então muita gente optou por um carro aí nessa faixa de preço aí dos 10 mil, 12 mil. Então, como se tornou um carro um pouco mais procurado, é claro que o preço também ia subir bastante. Mas é claro que não dá para pegar esse percentual aqui e fazer uma estimativa de como será o preço dele daqui a 3 anos. Se vai continuar subindo ou se vai cair, na verdade. Então, vamos somar aqui apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, se você mora em Minas Gerais ou no estado do Pernambuco, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer para esse carro. Vai dar um total anual de R$ 2.835,30, o que dá por mês R$ 236,28. Para praticamente qualquer estado aqui do Brasil, você já não vai ter esse gasto de IPVA. E se você não optar por fazer um seguro, é um carro que vai te dar uma despesa anual ali só da taxa de licenciamento, que também é variável de acordo com o estado. Então, é um carro que eu diria bem barato de manter com relação a documentos. Mas vamos falar agora aqui de manutenção preventiva primeiro. Como que são as peças de trocas periódicas de um Del Rey desse 1.8? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 56,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 260. Kit de velas da NGK, as 4 por R$ 98,00. Já os pneus, medidas 195/60/14, encontrei aqui os Road X RX Motion H11 por R$ 1.196. Essas medidas aqui são um pouco mais difíceis de encontrar de outros fabricantes mais conhecidos, então algo para ficar ligado. Falando agora em óleo de motor, tinha várias especificações aí na época para esses motores, né? Aqui é um Del Rey utilizando o motor AP lá da linha Volkswagen, o carro da época da Auto Latina. E uma das viscosidades recomendadas de óleo para esse motor é a 20W50. É um motor que pega 3,5 litros considerando a troca com filtro. Então, cotei 4 litros de um Motorcraft Mineral API SL 20W50. Ficaram por R$ 185,00. Já a correia de acessórios aqui, esse motor trabalha com 3 nesse ano modelo. Uma para direção hidráulica, uma para o alternador, se esse carro for equipado com ar-condicionado, porque se não for, a correia do alternador muda, e a correia efetiva para acionar o compressor do ar-condicionado. Então, 3 correias aqui da Gates ficaram por R$ 157,00. E aqui é o preço só das correias, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada também encontrei aqui da Gates. Esse sim, já com tensor incluso, por R$ 132,00. Preço também bem acessível. Já os filtros encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 35,00. Filtro de óleo, R$ 55,00. Filtro de combustível, R$ 21,00. E esse carro não vinha com filtro de cabine, então vamos pular essa parte. Em épocas aí que era difícil ver carros até com ar-condicionado, que dirá um filtro de cabine, né? Então pulamos para os amortecedores. Encontrei os 4 aqui da Monro, modelo Monro Matic Plus, que são pressurizados apenas a óleo, por R$ 1.362,00. O preço aqui na média. E excepcionalmente aqui para esse carro, eu não encontrei só os 4 amortecedores separados. Eu encontrei um kit de amortecedores, mais o kit traseiro de batente e coifa. Então, ainda assim ficou num preço até bem interessante. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, não vamos falar da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Del Rey 1.8 fica por R$ 3.557,00. Eu diria um preço até bem razoável para você manter um carro desse. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez, pegando um carro desse bem cuidado, bem revisado. Talvez ali no primeiro momento vai fazer uma troca de óleo com filtro, talvez depois ali venha um jogo de velas, mais à frente uns 2 pneus. Então são custos que vão sendo diluídos ao longo do tempo. E é claro que
para um carro aí nesse ano modelo, você não vai ter só essas manutenções aí preventivas para fazer. Você vai ter algumas peças ali de trocas corretivas que você vai trocar à medida que elas forem dando sinal, forem dando aviso que estão na hora de trocar. Então, vou falar da cesta de peças de trocas corretivas um pouco mais à frente nesse vídeo. Fique ligado. Vamos falar aqui agora dos custos relacionados a abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor apenas a gasolina e a gasolina aqui na minha região está numa média de 5,29 o litro. E é um carro que tem um tanque de 57 litros, então fica em R$ 301,53 para enchê-lo. E falando aqui de consumo, peguei dados oficiais de época para passar para vocês. Na cidade é um carro que faz 9,2 km por litro, na estrada 13,8. Médias bem interessantes que você consegue com certa tranquilidade. É um carro até relativamente leve, com motor que não é dos mais gastadores, é um motor até bem eficiente para a época. Esse 1,8 AP pode entregar facilmente seus 14,5 km por litro na estrada se você andar de forma mais tranquila. E ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com o tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 524 km. Já na estrada 787, é um tanque de porte médio, consumo bom, então a autonomia fica até bem favorecida. E como que é a lista de equipamentos dessa versão top de linha, né, a guia? Nesse ano o modelo já vinha de série equipado com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, desembaçador traseiro, rodas de liga leve, faróis de neblina, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, além de abertura elétrica do porta-malas, relógio digital no teto, que era um diferencial desse carro, além de quadro de instrumentos mais completo, vinha ali com voltímetro, com manômetro de óleo, então até o quadro de instrumentos mudava dependendo da versão. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado, como eu disse, né? Eram raros os carros que vinham com ar-condicionado de fábrica já de série, e ainda contava com o opcional de câmbio automático de 3 velocidades, que hoje em dia é difícil ver, a maioria saiu com câmbio manual de 5 marchas mesmo, que de quebra favoreciam bastante a economia de combustível. E na parte de som, contava com um toca-fitas e rádio AM e FM. E ainda contava com antena elétrica, que também era um diferencial, um charme dos carros que vinham com esse item, né? Também o Monza tinha essa opção, então bem legal. Estamos falando de um carro 1991, não é verdade? Então muita coisa aqui era realmente de luxo para sua época. E falando agora em conjunto mecânico, como eu já mencionei, né, o conhecidíssimo motor AP1800, conhecido por sua robustez e confiabilidade mecânica, era utilizado no Ford Del Rey em função da joint venture formada entre Volkswagen e Ford na época, né, a famosa Auto Latina, que dentre várias outras funções, né, tinha a missão de compartilhar peças e componentes e até um motor completo entre si para reduzir os custos de produção e se tornarem mais competitivas no mercado. Era dessa forma. O motor AP1800 aqui é o conhecido comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Porém aqui no Del Rey ele era alimentado por carburador ainda. Então um sistema totalmente mecânico para fazer a injeção de combustível. A potência ficava em 87 cavalos a 5.200 RPM e o torque em 14,3 kgfm a 3.000 RPM. Números modestos para hoje em dia, mas para a época eram mais que suficientes para um sedã médio de 1.110 kg ter uma relação de peso-potência de 12,8 kg por cavalo e um 0 a 100 de 13,9 segundos. Estava ótimo para os padrões, para o que se esperava de um carro da categoria na época. O câmbio manual de 5 marchas, até com engates não tão precisos, uma alavanca ali um pouco mais boba. Suspensão aqui desse carro é um pouco diferente do tradicional. Na dianteira usava um tipo duplo A, que é também conhecido como braços sobrepostos. Vamos falar da manutenção dela um pouco mais à frente nesse vídeo. E na traseira usava o sistema de eixo rígido, que também era o mesmo usado na Pampa, que é a sua versão picape. Sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, comum essa configuração aí na época. Direção de assistência hidráulica já vinha de série, como mencionamos aqui. E o porta-malas conta com 360 litros de capacidade. Apesar de parecer ser um carro de porta-malas grande, só que
ele é muito raso, então acaba diminuindo bastante aquele volume total. E além de ser raso, a tampa dele tem pouca abertura, ela não abre até perto do para-choque como vários sedãs. Aí o Santana, por exemplo, mudou isso da primeira para a segunda geração, melhorou bastante a abertura do porta-malas. O Del Rey não, continuou com aquela tampa superior que se você precisasse colocar uma coisa maior dentro do porta-malas ia encontrar bastante dificuldades. Mas também em volume ainda deixava um pouco a desejar comparado com os vários concorrentes que tinha aí na época. Falando aqui dos pontos positivos principais então de se adquirir um Ford Del Rey hoje em dia, é o seu motor ainda bem confiável, resistente, como já falamos aí, né, o AP, peças que você ainda encontra com certa facilidade no mercado, com preços até acessíveis, nada de exagerado para manter num motor desse. Além disso, bom desempenho para a época, além de um ótimo consumo de combustível, até para os dias atuais o motor 1.8 aí fazendo seus 14 km por litro em média, tá muito bom, eu diria. Além disso, boa lista de equipamentos também para os padrões da sua época. Não era o mais bem equipado da categoria, mas estava quase lá. Além disso, quadro de instrumentos nessa versão guia, né? Como eu disse, ele vinha mais completo, tinha mais itens ali para informar como estava o funcionamento ali do motor, bem legal. Acabamento era o que destacava realmente o Del Rey dos seus concorrentes. A Ford nessa época ela dava um show com relação a materiais utilizados ali, principalmente em forros de porta, em bancos de veludo de excelente qualidade, eram carros bem elogiados na época, principalmente por causa do acabamento. E além disso, era um carro que passava um bom conforto ao rodar, mesmo usando um eixo rígido na traseira, dependendo da situação, a traseira podia ser um pouco mais de batida seca. Mas a suspensão dianteira do tipo braços sobrepostos passava bastante conforto nessa hora. Mas claro que temos que falar aqui também dos pontos negativos ou pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um Del Rey. Primeiro é o seu design, né, que já era um projeto bem defasado para essa época de início dos anos 90, tanto é que saiu de linha. O Santana tinha acabado de modernizar, o Monza da mesma forma, então realmente a Ford não tomou a mesma decisão e acabou aposentando o Del Rey. É claro, trouxe o Versalhes na sequência, que inclusive já fiz um vídeo desse completo falando sobre ele, vou deixar na descrição também, mas o Del Rey acabou ficando pelo caminho aí nesse início dos anos 90. E é claro que a principal consequência disso é a falta de peças hoje em dia de acabamento, né? Peças exclusivas de um carro que já saiu de linha há tanto tempo vão ficando cada vez mais difíceis de serem encontradas. Então, tem que ter uma paciência redobrada para poder conseguir peças de reposição aí. Além disso, é um carro de espaço interno traseiro mais reduzido um pouco também, normal, é de projeto dos anos 80, não eram carros tão grandes assim, mas o que falta em espaço interno, ele sobra em comprimento, é um carro de capô comprido, tampa de porta-malas bem comprida, então mesmo assim é um carro que você tem que ter uma atenção redobrada quando for manobrá-lo. Suspensão, ela acaba não passando a estabilidade que precisa, não passa a segurança ao fazer curvas. Ela tem eixo rígido na traseira, mas não quer dizer que é uma suspensão de boa estabilidade. É um carro que, em médias e altas velocidades, já balança muito carroceria, tem um molejo maior, então não é definitivamente um carro para você abusar aí na velocidade. Além disso, mesmo tendo um bom acabamento, boa qualidade ali dos revestimentos, é um carro que costuma trincar, principalmente ali, o painel central, aquela parte ali superior, se ficar muito no sol. E também isso era bem comum de acontecer em carros mais antigos. Também é difícil de encontrar hoje aí um carro desse bem conservado por um preço aí razoável, próximo da tabela FIPE. Se você pegar um carro desse hoje aí em estado raro de conservação, muito provavelmente vai pagar bem acima da FIPE aí em média. E também é um carro de revenda mais difícil. Hoje em dia, quem está procurando um carro desse ou está ali querendo pegar seu primeiro carro na faixa dos 10 a 15 mil e talvez vai querer pegar um carro aí não tão bem cuidado, né? Vai ter que abrir mão um pouco daquele raro estado de conservação para poder encaixar no orçamento. Ou você vai revender um carro desse, se ele tiver no estado melhor de conservação, para um colecionador. Então também é um pouco mais difícil de encontrar uma pessoa para
pagar um pouco mais caro no seu carro, se caso ele for de um estado mais raro aí de cuidado, o que é algo para se ter em mente, é um carro que você demora um pouco para revender aí, infelizmente. Mas vamos falar agora aqui de manutenção corretiva, né? Aquelas peças que você troca à medida que elas começam a dar problemas. Vamos falar aqui de umas das mais comuns aqui no Del Rey, né? Começando pelo kit de embreagem, encontrei aqui da Look por R$ 457. Já vem o disco, rolamento e platô. Caixa de direção, encontrei aqui uma nova da marca OLG por R$ 1.489, mas é difícil de achar, vi só um anúncio dessa aí na internet. Já as buchas dos amortecedores dianteiros, né, que aqui não trabalha com aqueles coxins maiores que a gente está acostumado. Aqui trabalha com um kit de 4 buchas, 2 de cada lado. Encontrei aqui da Axus por R$ 48. Já o kit de suspensão dianteira, né, como eu disse, é do tipo braços sobrepostos, então utiliza mais bandejas, vamos dizer assim, né? Utiliza uma bandeja, né, ou balança superior, e uma inferior, isso de cada lado, então são um total de 4 peças, 4 bandejas, 4 balanças, e aqui já com as buchas inclusas, encontrei da Cofap todo esse kit por R$ 658, preço até razoável para você fazer uma boa revisão na suspensão dianteira desse carro. Kit de junta homocinética, cotei aqui as dos dois lados da Axus por R$ 80. Aqui já vem as duas juntas com coifas, abraçadeiras e graxas de lubrificação. Bandeja traseira, né, como eu disse, utiliza eixo rígido, então são duas bandejas, 2 braços articulados ali na traseira. Encontrei aqui da Cofap também já com as buchas inclusas por R$ 259. Válvula termostática, que também pode ser necessário trocar em algum momento aí nesse motor. Encontrei aqui da MT Thompson por R$ 79, preço bem razoável. Bomba d'água da SKF por R$ 106, aqui já é a bomba conjunta e tem que ficar ligado com esse código de bomba que está aparecendo aí, porque está relacionado ao modelo de bomba com a polia sem o multi-V, ou seja, que usa aquela correia de acessórios convencional. Se o seu carro utilizar a correia multi-V, né, poly-V, o modelo de bomba muda, porque tem que mudar a polia. Só muda o final, né, esse código aí VKPC, tal, número, final A, depois do A acrescenta um D. Então, se for a bomba que tem a polia multi-V, tem o D no final. Se for a polia convencional, não tem o D, termina em A. Então fique ligado antes de comprar bomba d'água para esse carro. Falando de bomba de combustível, é um motor carburado, trabalha com a bomba mecânica ali acionada pelo comando de válvulas, vai acoplada direto no motor. Encontrei aqui da Brosol por R$ 111, mesmo fabricante de vários carburadores aí de época. Preço também bem acessível. É o normal aí de uma bomba mecânica de época. Bobina de ignição, encontrei aqui uma Magnete Marelli por R$ 110 também. Aquela bobina mais convencional da época, né? Uma bobina só apenas. Então, preço também bem acessível. Conjunto de distribuidor, rotor e cabos de vela da Bosch encontrei por R$ 250. São peças também bem comuns de trocar nesses motores aí da linha AP. E uma bateria, o mínimo exigido com relação à corrente lá no manual do proprietário do Del Rey é de 42 amperes. Então, cotei aqui uma Moura de 50 amperes por R$ 420. Preço aqui, é claro que estamos falando de uma bateria de primeira linha que tem uma durabilidade um pouco maior. Mas é claro que dependendo do fabricante você encontra baterias aí com preços até mais acessíveis. Mas ainda assim eu digo que é um carro de manutenção bem tranquila, bem acessível aí para você ter no dia a dia. Claro, se você encontrar um aí em bom estado que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Del Rey, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um Del Rey e um outro carro da categoria, da época, ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que você precisa assistir para acabar de tomar sua melhor decisão de compra. No mais é isso, aquele abraço e até o próximo vídeo.